Uma coisa que eu vou admitir, não sei, mas uma eu vou admitir, que eu sou um teólogo, historiador, mas não apoio a teologia. Vou explicar por que nas próximas gravações. A teologia surgiu na Grécia Antiga e o conceito já existia antes de Sócrates. Havia um homem cujo nome era Platão, foi o primeiro filósofo a usar a palavra, usar a obra na República. Aristóteles desenvolveu reflexão de Platão, distinguindo substância primeira da natureza, chamado teologia. Teologia surge aí pela Igreja Católica Apostólica Romana. Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Como vocês sabem, aqui é uma página do estudo da Palavra de Deus e me chamou muita atenção a fala desse homem aqui. Vou soltar o vídeo dele aqui, tá? E depois eu vou trazer aqui as respostas que ele está pedindo e desafiando os pastores. Se não tem homem de Deus aqui para dar a resposta a esse camarada, tem eu aqui, que sou um teólogo, historiador e pastor desde do ano 2000. Presta atenção, o vídeo aqui agora, ao vivo, o que ele está falando. Depois eu volto trazendo as respostas. Da Bíblia que foram copiados, plagiados da mitologia da Suméria Antiga, da Mesopotâmia Antiga. O quinto, eu vou falar passagem da Bíblia, duas passagens para que você possa ir lá conferir e dizer se eu estou mentindo, ok? Primeiro, Adão e Eva, que diz que foi criado por Deus aí, desenhado do barro. Da Suméria Antiga, que é a mais antiga, diz que os filhos judeus lá inseminaram a irmã e nasceu um homem da pele vermelha que eles queriam escravizar para fazer o serviço deles. Adão e Eva é um plágio do Sumério, que viviam num lugar chamado Jardim dos Deuses. A Bíblia coloca como Jardim do Éden. O dilúvio é a história de um homem também da Suméria Antiga, que tinha sua vaquinha, seus bezerrinhos, seus boizinhos, e os rios ali encheram muito rápido. Nada a ver o que esse homem está falando aqui, tá? Não tem nada a ver. Vou provar que ele está equivocado e errado. Okay? E eu que estou mandando um recado para você. Eu quero uma live ao vivo com nós dois, porque eu sou um teólogo e historiador. Vamos continuar ouvindo a barbaridade que esse homem está falando aí. Não tem fundamento nenhum, raiz nenhuma do que ele está falando. Os sumérios. O quarto, Moisés, exatamente. Moisés. Na Suméria Antiga tem a história de um homem lá também, que era filho de um deus lá, que foi colocado no cesto lá, com betume, que pegou e ficou navegando, e um jardineiro do palácio achou, o cuidou dele e o criou dentro do palácio. Não tem nada a ver, não tem nem raiz do que esse camarada está falando. Moisés é outro plágio. Você não tem nem raiz do que você está falando. O quinto... E esse do Leviatã é a história de um monstro lá que os deuses lutam contra eles na Suméria Antiga e acaba matando esse deus. O Leviatã, na Bíblia, é descrito como um grande peixe que Deus enfrentou e matou. Ora, mas Deus não é o criador de tudo? Ele teve que enfrentar o Leviatã, uma criatura criada por ele. Que história meia doida é essa? Esse grande peixe era um peixe gigante, um monstro. Quero uma live com você. Quero uma live, eu aqui, pastor, teólogo, historiador, e repórter que eu sou. 41. Quero uma live com você. Que é para poder te dar uma surra de Bíblia. Você vai achar falando de um grande peixe que Deus teve que enfrentar. Nós vamos conversar dentro da educação, tá? Salmos dentro da educação, 74, democraticamente. 13 e 14. Davi fala que não é um tem grande homem aqui para aceitar o seu desafio. Que Deus teve que enfrentar aqui agora e vencê-lo. Deus, o próprio Deus, o Criador de tudo, que teve que enfrentar um peixe, cara. Agora vai vocês, boca aberta aí, comenta aqui e fala que eu tô mentindo. Dá uma pesquisa. Na existência de Adão e Eva, historicamente falando, não existia século, nem data, porque foi ali no princípio da criação. Então, esses ancestrais, como Adão e Eva,
viveram entre 1.200 anos a 1.500 a 1.056 anos atrás. Por isso que não tem aí uma data, porque foram os primeiros seres que Deus criou e criou o Jardim do Éden. Então esse camarada, ele não tem aí nenhuma estrutura na sua fala, ele não tem nenhuma base sólida, ele não tem nenhuma crescer, a não ser bobagem que ele está falando. Essa palavra plágio veio existir agora de alguns séculos para cá. Agora no século 21. Na época dos apóstolos, profetas, não existia essa palavra plágio. O sotaque da fala era outro, o adjetivo da fala era outro. Não existia negócio de plágio, não existia negócio de cópia naquela época. Então ele está equivocado. Questão dos sumários. Os sumérios foram os primeiros negros que existiu na época. Historicamente falando, os primeiros negros que existiu na época. Os primeiros a chegar na Mesopotâmia por volta de 400 antes de Cristo. Depois veio os sumários, que são pessoas de pele clara. Questão rápida. Chegou os sumérios, depois veio rápido os sumários. Vou deixar uma pergunta para esse cidadão aqui, falador demais, sem ter entendimento, sem ter conhecimento. Primeiro, a primeira pergunta, que talvez seja a demais: quem foi Abraão? Quem são os descendentes de Abraão nos dias de hoje? Você está dizendo que Abraão foi um plágio, que Abraão foi uma criação da cultura lá do sei de quê, que Abraão não existiu, os apóstolos não existiam. Então, quem são os descendentes de Abraão nos dias de hoje? E como você me prova que Abraão ele foi um plágio na vida humana? Porque plágio significa cópia. Naquela época não existia nenhuma tecnologia para copiar outro corpo humano. Falando sobre o dilúvio agora, que ele diz que o dilúvio não existiu, que o cara tinha umas vaquinhas lá, tinha uns rios, e o rio abriu. Isso é uma grande bobagem que ele está falando, sem ter fundamento, sem ter conhecimento. Para ele dizer que um rio abriu, que o cara tinha umas vaquinhas lá e os riachos abriram, tem que dizer a geografia, a época, a data e trazer fundamento, tá? A Bíblia declara que o dilúvio aconteceu sim no ano 600 da vida de Noé, o período que Noé viveu, tá? Que corresponde a cerca de 2370 antes de Cristo. A explicação é que o dilúvio aconteceu antes de Cristo. O dilúvio durou 40 dias e noites e as águas subiram ao teto da arca, matando milhões de pessoas pecadoras. Como a Bíblia fala que antes de tudo existir, Deus é Deus e era e continua sendo Deus e para sempre ele será o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, Deus que criou todos os estados, países, continentes, planeta, que não existe planetas, o planeta foi Deus que criou, tá? O Leviatã, que é uma criatura bíblica que aparece no Antigo Testamento, citado no livro de Jó. Então, a Bíblia relata que desde o século X, no poema religioso, o Leviatã é o peixe feroz. Deus criou todos os impérios, orgulhos, seres que falam abobrinha como esse rapaz aqui. Foi Deus que criou. Vamos para mais vídeos. Olá, meus queridos. Voltamos aqui com essa saga desse rapaz aqui, que eu não sei nem quem é ele, de que estado ele é. Eu sou do estado aqui de Santa Catarina, não tenho medo de falar não, tá? Eu não sei nem de que estado ele é, mas é um ser humano criado por Deus, que ele diz que não acredita em Deus, que Deus para ele é não sei o que lá. Vamos lá.
a bobagem que ele está falando aqui, eu vou explicar. Plágio, segundo o dicionário Aurélio, plágio significa uma imitação. Sim, uma imitação, mas a Bíblia vai nos dizer que antes que tudo existisse, Deus já existia, Deus é, e para sempre ele é Deus. Deus que criou todas as coisas, inclusive esse camarada que está falando um monte de abobrinha, de bobagem aqui. No próximo vídeo eu trago mais. Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Como vocês sabem, aqui é uma página do estudo da Palavra de Deus. E me chamou muita atenção a fala desse homem aqui. Vou soltar o vídeo dele aqui, tá? E depois eu vou trazer aqui as respostas que ele está pedindo e desafiando os pastores. Se não tem homem de Deus aqui para dar a resposta desse camarada, tem eu aqui, que sou um teólogo, historiador e pastor desde do ano 2000. Presta atenção, o vídeo aqui agora é ao vivo, o que ele está falando. Depois eu volto trazendo as respostas. Da Bíblia que foram copiados, plagiados da mitologia da Suméria Antiga, da Mesopotâmia Antiga. O quinto, eu vou falar passagem da Bíblia, duas passagens para que você possa ir lá conferir e dizer se eu estou mentindo, ok? Primeiro, Adão e Eva, que diz que foi criado por Deus aí, desenhado do barro. Da Suméria Antiga, que é a mais antiga, diz que os filhos judeus lá inseminaram a irmã e nasceu um homem da pele vermelha que eles queriam escravizar para fazer o serviço deles. Adão e Eva é um plágio do Sumério, que viviam num lugar chamado Jardim dos Deuses. A Bíblia coloca como Jardim do Éden. O dilúvio é a história de um homem também da Suméria Antiga, que tinha sua vaquinha, seus bezerrinhos, seus boizinhos, e os rios ali encheram muito rápido. Nada a ver o que esse homem está falando aqui, tá? Não tem nada a ver. Vou provar que ele está equivocado e errado. Okay? E eu que estou mandando um recado para você. Eu quero uma live ao vivo com nós dois, porque eu sou um teólogo e historiador. Vamos continuar ouvindo a barbaridade que esse homem está falando aí. Não tem fundamento nenhum, raiz nenhuma do que ele está falando. Os sumérios. O quarto, Moisés. Exatamente. Moisés. Na Suméria Antiga tem a história de um homem lá também, que era filho de um deus lá, que foi colocado no cesto lá, com betume, que pegou e ficou navegando, e um jardineiro do palácio achou, o cuidou dele e o criou dentro do palácio. Não tem nada a ver, não tem nem raiz do que esse camarada tá falando. Moisés é outro plágio. Você não tem nem raiz do que você tá falando. O quinto... E esse do Leviatã é a história de um monstro lá que os deuses lutam contra eles na Suméria Antiga e acaba matando esses deuses. O Leviatã, na Bíblia, é descrito como um grande peixe que Deus enfrentou e matou. Ora, mas Deus não é o criador de tudo? Ele teve que enfrentar o Leviatã, uma criatura criada por ele. Que história meia doida é essa? Esse grande peixe era um peixe gigante, um monstro. Quero uma live com você. Quero uma live, eu aqui, o pastor, teólogo, historiador, e repórter que eu sou. 41. Quero uma live com você. Que é para poder te dar uma surra de Bíblia. Você vai achar falando de um grande peixe que Deus teve que enfrentar. E você vai achar também lá no educação, livro tá? Salmos dentro da educação, 74, democraticamente. 13 e 14. Davi fala que não é um tem grande homem peixe, aqui para aceitar o seu desafio. Que Deus teve que enfrentar aqui agora. E vencê-lo. Deus, o próprio Deus, o Criador de tudo, que teve que enfrentar um peixe, cara. Agora vai vocês, boca aberta aí, comenta aqui e fala que eu tô mentindo. Dá uma pesquisa.